Por vezes a gente tem que fazer uma função pública ao comentar sobre livros. E hoje, queridos espectadores, é esse caso. Então tá, vamos lá. Vídeo de hoje. Livro de hoje. Livro de hoje. Bate na coxa. Eu gosto de apanhar, então não tem problema. É As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Vamos lá, por que eu escolhi? Vocês, talvez quem acompanha aqui já sabe, eu estudo, pesquiso sobre a época e literatura do romantismo e tudo mais. Então, por que eu escolho falar desse livro que é lançado agora, né? Foi lançado em 2022, é isso? 2022, pela editora Fósforo, que é uma tradução de um livro do Isaiah Berlin, já vou falar dele, inédito aqui no Brasil, que são palestras ministradas pelo Berlin em Washington, na Mellon, circuito Mellon, né? Que eram 6 palestras. Isso acontece muito nos Estados Unidos, tem o Norton Lectures e tudo mais. São várias palestras que a pessoa é contratada para dar num determinado ano, e aí ele vai lá e deu 6 palestras. Essas 6 palestras foram gravadas, aí elas foram transformadas após um acompanhamento pelo próprio Berlin, mas também por editores, em livro, e aí foi publicada com esse nome, As Raízes do Romantismo. Ok, vamos falar primeiro quem é o Isaiah Berlin, para que depois a gente possa falar sobre o livro em si, e aí fazer alguns comentários sobre o que é esse livro, porque ele está muito bonito, a capa realmente é, você consegue focar aqui, modelo? A capa está bonita, ele tem um design gráfico legal, ele está bem traduzido, e não é raro que muita gente que tem interesse, eu quero saber sobre o romantismo e tal, como tem pouco livro sobre isso no mercado, às vezes vai em encontros aqui e fala, não, vou pegar por aqui. Então a gente talvez tenha que fazer algumas ressalvas, e essa é a função pública que vou cumprir aqui hoje. Quem que é o Isaiah Berlin? O Isaiah Berlin é nascido, acho que é na Rússia, mas mudou para a Inglaterra e, enfim, é cidadão britânico e foi professor em Oxford, é um cara bastante britânico em vários sentidos, escreve em inglês e tudo mais, e é um professor de alguma coisa que ficaria no trânsito entre filosofia e teoria política, filosofia política, teoria política. O Isaiah Berlin é conhecido, para os que aí estão e que estudaram, sei lá, no direito ou nas ciências sociais, por um ensaio sobre os 2 tipos de liberdade, a liberdade dos antigos, a liberdade dos modernos, que ele considera como liberdade negativa e liberdade positiva, que é um ensaio bastante liberal, e, portanto, é importante a gente mencionar, o Isaiah Berlin é um grande defensor de um tipo específico de liberalismo que aparece na Inglaterra e que aparece nos Estados Unidos, que é basicamente onde ele está transitando, onde ele é admirado e tudo mais, que é um liberalismo do homem médio racional, ou que pressupõe uma racionalidade natural, e que pressupõe uma racionalidade objetiva, e um valor quase, ou que deveria ser quase intocável, de certa cientificidade e tudo mais. Esse liberalismo, que é um liberalismo político, chega também ao liberalismo econômico, e toca, no caso aqui, ao fato de que o Berlin é, ele mesmo, um crítico muito grande do comunismo, na época, década de 50, 60, 70, portanto, Guerra Fria, do comunismo soviético, que ele identifica como se fosse o próprio comunismo, e do fascismo, certo? Então, Isaiah Berlin é um professor bastante conhecido, famoso por suas palestras, e que tem esses ensaios políticos, que tem uma leitura muito liberal da humanidade e da sociedade ocidental, e que critica o socialismo, o comunismo e o fascismo. Perfeito. Tá? Isso aqui está muito, vamos dizer,
generalizado, mas é basicamente isso. Aí a gente se pergunta, por que esse cara que está falando, que estuda o liberalismo e que tem toda uma pegada por esse lado, por que ele está tão preocupado não só nesse livro, mas em vários outros escritos, em várias outras palestras, né? Por que ele se dedica tanto à questão do romantismo, aos autores que estavam mais ou menos ali habitando, ou formando, ou estabelecendo o que a gente conhece, tá? E conhece de uma forma também muito, muito problemática, como romantismo, ok? Porque o Isaiah Berlin deixa isso claro desde o começo, ele fala o romantismo provocou uma alteração sensível na modernidade ocidental, ok? Esse é o primeiro ponto dele. O romantismo provocou uma alteração sensível na modernidade ocidental, uma alteração que rompe com determinados padrões clássicos de um certo classicismo que se apresentava na estética, na arte e mesmo no pensamento, vamos dizer, no Weltanschauung, nas visões de mundo, né, na imagem de mundo, que havia no classicismo francês e britânico ali do século até o século XVIII, ok? Então, o que tinha entre mais ou menos o fim do Renascimento até o século XVIII. E aí ele acha, ele se propõe a analisar os fundamentos, onde surgiu esse romantismo, para ver o que é exatamente essa ruptura e entender de que maneira a gente pode compreender ela. Ele fala, olha, é muito difícil compreender o romantismo porque muita coisa parece entrar debaixo do guarda-chuva dessa palavra, desse conceito. Porque ao mesmo tempo que eu posso falar de românticos como sendo pessoas que querem um retorno à natureza, ou que tem uma espécie de nostalgia pelo medievo ou pelo passado, ou que são, por exemplo, eu posso colocar os românticos britânicos de um lado, aí tem os românticos franceses do outro, aí tem os românticos norte-americanos, né, o que a gente consideraria como romântico nos Estados Unidos, que são, sei lá, o Henri David Thoreau, por exemplo, que é o cara que prega um retorno à natureza e tudo mais, um anti-industrialismo muito diferente, por exemplo, de um outro tipo de romantismo que também é considerado romantismo, que vai se colocar como progressista, ou enfim, muita coisa distinta, muita coisa diferente colocada dentro do mesmo guarda-chuva, ali embaixo. E aí ele fala, então eu vou me dedicar a entender o que é isso e entender qual que é o problema e as consequências dessa ruptura em relação à modernidade. Pois bem, aí ele faz uma coisa que, do início até o fim, é muito interessante, porque eu nunca vi alguém estar tão próximo de acertar as coisas e continuamente deslizar, continuamente fazer cagada, talvez proposital, com o material que ele tem em mãos, tá? Então ele pega e começa a falar assim, não, se a gente vai falar de romantismo, a gente vai ter que começar falando que isso aqui é uma questão alemã, que o romantismo é uma questão que nasce na Alemanha e que nasce num ambiente muito determinado, politicamente determinado, religiosamente determinado, socialmente determinado, culturalmente determinado, esteticamente determinado. E nisso ele está completamente certo, é verdade. O romantismo começou, de fato, na Alemanha e tem vários movimentos que antecedem o romantismo e que hoje a gente considera como não exatamente o romantismo, como o Sturm und Drang, a Tempestade e Ímpeto, que é um movimento que fazia parte o Goethe, por exemplo. Teve inclusive pessoas que vieram um pouquinho antes desse movimento, do Tempestade e Ímpeto, e movimentos que vieram depois, que a gente chama hoje de Frühromantik, porque são pré-românticos, que é o movimento de Iena, que é mais ou menos ali em 1795, 6, 7, 8, 9, que isso não é ainda o romantismo. Então, vejam só, ele acerta isso, e ele acerta inclusive no cara que ele vai pegar como o primeiro a ser considerado. Porque ele fala, teve um maluco lá em Königsberg, que era onde morava o Kant, inclusive, e esse cara, muito estranho, começa a fazer o que ele considera como o primeiro movimento anti-iluminista. Esse cara é o Hamann, também conhecido como o Mago do Norte, e o Berlin está completamente certo em dizer, esse cara influenciou
o Herder, que depois ele vai comentar, influenciou o Goethe, influenciou Jacobi, influenciou uma série de pensadores e escritores que depois era admirado inclusive pelo Hegel, pelo Schelling, quer dizer, ficou por muito tempo os efeitos desse doidão, amigo, conhecido do Kant, e que não era muitas vezes considerado dentro do romantismo, e o Berlin acerta. Aí o Berlin vai lá e faz uma leitura completamente deturpada do Hamann, como se ele fosse simplesmente um maluco religioso que teve uma espécie de conversão, o que de fato aconteceu, ele teve lá uma experiência, e que ele fosse só um anti-iluminista, só um anti-racionalista, que não tivesse uma filosofia bastante consistente, uma filosofia da linguagem, uma filosofia estética e um debate muito sério com o iluminismo, de tipo francês, que chegava na Alemanha e que tomava na Alemanha proporções políticas com o Frederico da Prússia. Pois bem, então ele começou ali e você vai falar, ok, ele começa certo, depois ele vai e fala assim, não, mas teve um cara depois desse, é o Herder, que é um filósofo também ali importantíssimo, também vai ter uma influência gigantesca nos românticos, no Hegel, em todo esse pessoal que vem depois. É um cara muito interessante na parte estética, na parte teológica, na parte filosófica, na parte epistemológica, na parte da história, de filosofia da história, história da filosofia. É um cara muito interessante. Aí, de novo, o Berlin vai e parece que de propósito derrapa em várias interpretações apressadas, imprecisas, de uma generalização por vezes esdrúxula com relação ao Herder. Ele nunca erra completamente, ele simplesmente assume coisas que são um pouco... quando você vai ver isso lá no texto do Herder, ou quando você vai ver isso com maior minúcia conceitual, você percebe que não é bem assim. E isso continua ao longo do livro. É óbvio que quando ele passa, por exemplo, por um autor como Kant, ele acerta, ele faz uma boa leitura do Kant, ele faz uma boa leitura das críticas do Kant, quer dizer, do movimento, das três críticas do Kant, da filosofia do Kant em geral. Ele faz uma boa leitura, inclusive, do Fichte, que é um filósofo que não é fácil de você analisar tão sucintamente. E ele vai passando assim, e você vê que conforme ele evolui, a intenção política dele se revela. Por quê? Aquilo que estava lá no trabalho dele como professor, como pesquisador, que era combater, por um lado, o fascismo, política economicamente, por outro lado, o socialismo e o comunismo, começa a aparecer aqui porque a grande sacada que ele acha ter tido, que ele considera ter tido, é de que o romantismo é uma espécie de subjetivação exacerbada, individualização exacerbada, que diz que todas as regras devem ser rompidas, que tudo que importa é a relativização de tudo, o que, de novo, é uma relativização por parte do Berlin grosseira, tá? É uma generalização grosseira, e ele começa a associar e aproximar autores como, por exemplo, o Fichte, de dizer, esse cara, com os textos dele, sobretudo os textos políticos, onde ele está reagindo à invasão do Napoleão à Prússia, que esse cara seria uma espécie de proto-teórico do fascismo, porque depois, lá no nazismo, lá na década de 30 da Alemanha, alguns imbecis pegam um texto do Fichte, como a gente vê que está acontecendo hoje, como pegaram textos do Nietzsche, se apropriam numa interpretação completamente estapafúrdia e aí convertem esse texto do Fichte, que tinha um contexto social, que tinha um contexto político, que tinha um contexto inclusive filosófico, conceitual, ou que pegam aqueles do Nietzsche, ou que pegam aqueles do Schopenhauer, o que quer que seja, e transformam aquilo numa espécie de proto-nazismo. Aquilo não tem nada a ver com o proto-nazismo, com o proto-fascismo. E o Berlin parece se encaminhar progressivamente para isso. E aí ele vê isso, por exemplo, no Fichte, e ele começa a ver isso no Schelling, que não é um cara bacana, a gente tem que falar bem do Schelling, não é? O Yuri tem uma relação com o Schelling aqui, muito próxima, então.
Mas que é verdade, que é um cara muito interessante. Ele fala que o Schelling não faz sentido, que é obscuro, que nada do que ele escreveu tem muito valor para... Veja, várias tendências mostrando que não é exatamente assim. E aí ele começa a fazer generalizações desse, por exemplo, não é só uma quebra do indivíduo com tudo. O que importa é a intenção. Para o romântico, tudo que importa é a intenção. Ele respeita o outro por exemplo, um adversário político, etc., desde que o outro tenha uma intenção que é pura, que é verdadeira, que é subjetiva e tudo mais. E ele passa a fazer, a colar essas leituras com pouco fundamento e crítica no nível de análise. Por quê? Ele vai falar, por exemplo, do romance Lucille, do Schlegel, que foi um romance muito importante para o romantismo, que é um romance muito interessante, tem uma tradução, inclusive, acho que está pela Iluminuras, muito bem feita. E ele fala, não, é só uma putaria, é só uma erotização exacerbada, né? Quer dizer, nada mais plano, mais pedestre do que a suposta crítica que ele faz, a análise que ele faz, seja da música, seja da literatura, seja, por exemplo, do Tieck, do Ludwig Tieck, que é um literato também da época, do Hoffmann. Ele vai passando por todos esses autores. Do Goethe ele não se atreve muito a falar, ele fala do Schiller, por exemplo, dá umas cutucadas e tudo mais. O que presta no Schiller é o que ele estava mais próximo do Kant, mas depois nas produções dele ele é ruim. E você percebe que conforme isso vai avançando, ele vai colando o romantismo, ou o que ele entende por romantismo, que é uma coisa muito gigantesca, tá? Que chegaria até o século XX, com duas tendências, com o fascismo e com o comunismo. Porque fascistas têm um apego por um líder, por uma nação que estava, segundo ele, lá nos textos do Fichte, não estava, tá? Vocês podem ler, ou que estava no espírito alemão, né? Que são completamente outros 500. E quando não é isso, aí tem um indivíduo revoltado, eternamente revoltado, que vai acabar dando, obviamente, no socialismo e no comunismo. Qual é a opção para isso daqui? Segundo ele indica no final do texto. No final ele ainda fala que o último, vamos dizer, braço do romantismo é o existencialismo francês. E aí ele mete o pau no existencialismo francês também, sem nenhum embasamento, sem nenhum aprofundamento. E aí, qual seria a alternativa do Isaiah Berlin para isso? Seria o liberalismo institucional, de tipo manutenção do status quo, claramente britânico, norte-americano, mas mais britânico, obviamente, que tem lá a preservação das suas instituições e das suas separações de classe e tudo mais. Porque aí eu não vivo mais numa liberdade positiva, onde eu tenho de fato uma liberdade de fazer, mas eu vivo uma liberdade negativa na modernidade, segundo ele, porque eu posso fazer aquilo que o Estado diz que eu posso fazer, porque caso contrário o Estado diz não faça. Ok. Uma ressalva que a gente pode fazer no final é o seguinte, eu falei isso no começo, reforço. Isso significa que o livro é péssimo, horrível e deveria ser queimado? Não, absolutamente não. Porque esse cara chega muito próximo. Para vocês que forem ler, e talvez seja interessante, eu tinha lido em inglês, aí chegou aqui, tinha lido 2 vezes, eu pensei, não vou reler, não sei. Aí eu não me aguentei e reli e falei, não, acho que eu tenho que fazer o vídeo. Pelo seguinte, ele chega muito próximo, ele faz coisas, por exemplo, de falar isso do Hamann, de fazer toda a linha, e ele vai acertando vários pontos, ele vai dar para vocês que estão lendo muitos elementos de leitura, de aproximação. Às vezes, para quem tem um interesse, isso é muito legal. Só que não tem, em nenhum tipo de paratexto aqui, nenhuma ressalva sobre essa intenção que está por trás. Então, é importante a gente lembrar que esse cara está falando, está proferindo leituras aqui, está proferindo palestras, com já uma carga valorativa muito forte. E ele não é necessariamente... Ele é um admirador porque percebe
que o romantismo tem que ser combatido, analisado e combatido, mas não que ele é necessariamente um analista minucioso do romantismo ou algo do tipo. Outra coisa que a gente precisa ressalvar é o seguinte, para quem for ler e falar assim, não, mas ele aqui no final tem umas cartas onde ele é muito humilde e ele está dizendo inclusive que ele não é especialista em literatura, que ele não é especialista em música, que ele não é especialista em nada disso, e que no fundo ele nem, vamos dizer, assina embaixo porque ele estava falando só com anotações, era uma coisa muito de palestra, e muitas vezes o Belling se protegia assim, porque ele era um cara que não era meio avesso a escrever e tal. Só que aí a gente tem um detalhe, muito do que ele fala aqui, ele fala também num texto que é Os Três Críticos do Iluminismo, não sei como ele está traduzido, que é o Hamann, o Herder e o Vico, que é um filósofo italiano. E aí você vai ler lá e os mesmos preconceitos e os mesmos desvios interpretativos estão presentes lá. E estão presentes em outros textos do Belling, que foram alguns traduzidos em português, outros não. Então não dá para ele fugir nesse lado aqui. Por último, na última parte do última palestra, ele fala o seguinte, porque é a tentativa dele o que mostra para vocês. Ele fala, o resultado do romantismo é o liberalismo. Como, amigão? Ele não explicou. A tolerância, a decência e a apreciação das imperfeições da vida. Algum aumento na autocompreensão racional. Isso, aliás, estava muito longe das intenções dos românticos. Quer dizer, a única coisa boa do romantismo é que ele teria sido tão exagerado que teria gerado a reação racional e fleumática e objetiva e científica de um liberalismo de tipo britânico, que é esse pós a Inglaterra vitoriana, não é? Então, eu acho que é um pouco isso que eu tinha para falar, é mais uma, como eu disse, função pública, assim, de fazer o paratexto que não estava presente aqui. Não é um livro horrível, é um cara que é interessante de combater, de estar ali. Eu, inclusive, menciono, acho que no último artigo que eu escrevi, ele estava lá, mano, que eu fico xingando ele, pô, que merda, isso aqui é uma interpretação ruim e tal. Mas que precisa de uma ressalva, precisa ver de onde que ele está vindo e para onde ele está querendo ir. Porque, caso contrário, vai se acreditar que, de fato, aqui estão as raízes do romantismo. Não estão. Então é isso, gente. Eu tenho que falar o que... eu tenho que falar, claro, obviamente, já que a gente está falando de romantismo e de toda a verve poética que existe, no mínimo lirismo que já habitou o meu corpo, foi habitado pela clareira emanada da beleza do Murilo. E se inscreva no canal. Onde que dá o dinheiro, Yuri? No Catarse. No Catarse dá o dinheiro. Para, claro, o Murilo continuar bonito e tudo mais. O Murilo tá tomando os whey agora. Tá ficando fortinho, né? Eu tô vendo aqui que ele... não funciona comigo, não é só com ele, é complicado. E é isso, então se inscreva no canal, Catarse, ajudem lá o canal e um grande abraço para todo mundo.